Amar a igreja na paz de Jesus novamente. Amém. Amém, igreja? Amém. Eu tenho certeza de uma coisa, que o Espírito Santo tem que ter liberdade neste lugar. Abra as vossas Bíblias aí. Evangelho de São Lucas. Lucas 10. Me ajuda aí, tecladista. Agora não é mais meu filho, é o servo de Deus vivo, não é filho? Sempre foi. Glorificado seja o nome do Senhor. Abençoa, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Todos encontraram? Amém. É estreita, igreja. É estreito. Glória a Deus. Não queria ministrar, não. Eu comecei a chorar ali. Eu falei, Senhor. Mas o Senhor falou, quero eu. Acabou, pronto, está falando. Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículo 38. Quem encontrou diz amém. Amém. Vamos estar aqui. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou em uma aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Diz-me, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estais ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Vai lá no Evangelho de João, ainda de pé, amém? Capítulo 11. Versículo 25. Estou tremendo, igreja. Aleluia. Deus. Quem encontra diz amém. Amém. Capítulo 11, versículo 25. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverás. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerás. Aleluia. Crês tu nisto? Aleluia. Disse-lhe ela: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Agora coloca a Bíblia rapidinho na cadeira aí, vamos orar. Vamos orar e pedir para que o Senhor continue falando conosco. Já de antemão, falo para vocês que o Senhor falou para mim, Marta e Maria, que simbolizam duas igrejas. A igreja que anda dispersa e a igreja que se encontra aos pés de Jesus. Feche seus olhos. Soberano Deus, eterno Pai. Senhor, ainda nessa oportunidade, Pai, eu busco o Senhor mais uma vez em oração. Em prol, Pai querido e Pai amado, desta palavra vida, da tua igreja que se faz presente neste lugar, Deus. Toma em tuas mãos, trazendo, Senhor, a sabedoria do teu Santo Espírito, para que nós possamos entender tudo aquilo que o Senhor tem para nós ainda neste lugar, neste dia de hoje. E aonde tiver, Pai querido e Pai amado, uma barreira, uma muralha, uma incredulidade, um coração magoado, uma mente atribulada, Deus, que este coração magoado venha ser sarado agora, em nome de Jesus. E que toda tribulação, Senhor, venha sair desta mente. E que a nossa mente esteja cativa ao Senhor. Pai, que nós possamos entender tudo aquilo que o Espírito Santo tem para nos trazer ainda nessa noite.
Toma minha vida, Senhor, queimando, Senhor, toda a minha carne, vivificando o teu Santo Espírito, Pai. Arranca todo o emocionalismo, soberano Deus, e que não venha ser mais simplesmente o sim a falar, mas que venha ser o teu Santo Espírito a continuar falando com a tua igreja. Eu creio, Senhor, que seja assim mais presente neste lugar. Eu peço a ti, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, coloca os teus anjos para estar ao redor dessa igreja, do lado de dentro, do lado de fora e sobre este altar, para que não venha, Pai querido amado, infiltrar no nosso meio nenhum demônio, nem uma seta, nem um peso espiritual, para que venha tentar frustrar o que o Senhor tem para a tua igreja nessa noite, Deus. Assim, Senhor, nós te louvamos, nós te glorificamos e nós te exaltamos, e desde já nós já te agradecemos por essa palavra no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Senta louvando o seu cachepau em nome de Jesus. Irmão, aqui no Evangelho de Lucas, a gente já vê de imediato, como sempre, o nosso Senhor Jesus Cristo passando pelas aldeias, levando uma palavra. Mas que palavra era essa que Jesus Cristo levava? Que tipo de palavra era essa que o nosso Senhor levava? Por onde ele passava, ainda hoje ele continua levando, através dos seus filhos e das suas filhas. Mas olhando para a Escritura Sagrada e buscando o testemunho de alguém que não houve um igual a ele e nem haverá, que é igual ao nosso Senhor Jesus. Buscando o testemunho de Jesus, os feitos, os milagres do nosso Senhor. Nós sabemos que por onde Jesus passava e por onde Jesus passa, algo tem que acontecer, algo diferente tem que acontecer na minha e na sua vida. Mas Jesus, aleluia, passando pelaquela aldeia, ele foi acolhido, ele foi convidado a entrar naquela casa. Quando Jesus ele entra numa casa, é para libertar, é para sarar, é para restaurar, é para restituir, é para repreender enfermidade e colocar a pessoa para caminhar sobre uma terra seca. Seja câncer, seja AIDS, seja tuberculose, seja lepra, seja cegueira, seja um fluxo de sangue, não importa. Quando Jesus entra, ele sai, ele cura, ele liberta, ele restaura o ser humano. A Bíblia fala que por onde Jesus passava, depois que ele levantou os seus discípulos, Jesus já andava com uma comitiva. Os 12 discípulos de Jesus, por onde Jesus passava, eles estavam ali. Eles procuraram sentar e ouvir a palavra. E nós sabemos, aleluia, que todos aqueles discípulos que foram levantados apóstolos pelo nosso Senhor Jesus Cristo, nós sabemos que, ainda que eles estavam do lado de Jesus, contemplando com os olhos carnais os milagres que Jesus fazia, nós sabemos que alguns dos seus discípulos não foram ainda libertos enquanto Jesus estava caminhando do lado deles. Se você for olhar aqui na Escritura Sagrada, você vai ver Pedro andando do lado de Jesus, contemplando os sinais, prodígios e maravilhas da parte de Deus. Aleluia. Mas ele não era convertido, ele não tinha um encontro real com Cristo. Ele não tinha um encontro real com o nosso Senhor Jesus. Pedro, ele era foico, ele estava pronto para tudo, ou que seja. Tem como você estar na oração? Tem como você fazer uma visita? Tem como você ir para o monte? Tem como você ficar aqui orando? Tem. Mas ele fazia para Cristo ver. Para vocês entenderem, o Cristo homem. O Cristo homem, aquele que caminhou sobre a terra. Toda vez que Pedro estava fazendo alguma coisa que ele viu o mestre, ele procurava fazer melhor. Eu vou chamar a atenção do mestre. Mas ele esqueceu, aleluia, que o milagre não vem de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Ele esqueceu deste. Vou colocar para vocês entenderem este tempero. Ele esqueceu, aleluia, olhar para o
que um lugar grande você pegará 3 vezes. Meu Deus, é forte. Me ajuda aí, pai. Vamos trazer para mim, para a sua vida? Você precisa de ter um encontro real com Cristo, não é com homem. Você precisa de ter um encontro real com aquele que pode mudar a sua história. Mas se você não deixar ele entrar no seu interior, não tem como você o conhecer. Olha, Pedro, Satanás veio ter comigo e falou que queria te levar para colocar você naquela montanha e te peneirar como um trigo. Mas eu não deixei. Mas quando você se converter, vai ter com os seus irmãos. Sabe o que o Senhor está falando para nós? É tempo de nós ir buscar os pés de Jesus. É tempo de nós nos esvaziar de todo erro, da soberba, emocionalismo, da terra suja e buscar a presença de Deus. Não basta buscar Deus só quando está nos pés. Não basta estar na presença do Mestre só quando alguém está tentando te matar, não. Você tem que estar na presença dele quando tudo vai bem. Você tem que estar na presença dele quando tudo vai mal. Em tempo e fora de tempo, continua, busca, persevera. Buscando um pouquinho desse testemunho de um dos discípulos, um dos principais, Pedro, Tiago e João, sempre estavam no monte com Cristo. A Bíblia relata João como o amado de Cristo. Mas o porquê amado? Toda vez que Jesus estava ensinando, ele procurava com jeitinho encostar e falava: Jesus, deixa eu ficar aqui. E ali Jesus, ele continuava ensinando. E João, seu discípulo amado, ficava ouvindo as batidas do coração de Cristo. Olha! Pedro, por sua vez, ele ficava andando para lá e para cá afoito, não muito preocupado em ouvir os batimentos cardíacos de Cristo. Ele estava preocupado com as pessoas que estavam ao redor. Meu Deus, é forte. Aleluia! É glória! Vai respeitar mais ainda, eu não quero nem saber. Enquanto Jesus fazia os milagres, Pedro estava preocupado com aqueles que estavam ao redor de Jesus. Eu estou com o pastor Marco, eu não quero nem saber. É benção. Eu que não vou buscar não, para você ver se eu não vou para o céu ou se eu vou para o inferno. Eu peguei o pastor Marco, sim. Quando está pegar outro, ele é o pastor Ananias. Não estou vindo aqui muitos dias, estou estudando, mas eu tenho que ter particular com Deus, reconhecer que sem ele eu não sou nada. Sem ele eu não sou nada. Minha vida. Não basta eu estar diante da multidão e saber, ó, se eles estão sendo aplaudidos, também você não tem nada. Nós temos que buscar, nascer de novo na presença de Deus. Marta e Maria estavam ainda, viu? Não chegou nela ainda não, estão começando o testemunho de Cristo. E um dos discípulos que andava e falava: eu sou o cara. Ó Deus grande. Se depender de mim, se demônio não vir, eu passo por cima dele. Quantos crentes tem aí? Abrindo a boca para falar: se o inimigo vir, eu vou para cima dele, eu quebro ele no meio. Vigia, gente. Vigia, porque o diabo, ele não é burro como você pensa, não. Ele é tão astuto, mas tão astuto que ele engana muitas das vezes até aquele que está dentro da igreja. Com falsas profecias, com línguas estranhas, falando: lá, aí você fala: é Deus, eita, você não tem mistério, mas não vai orar. Tem pessoas que entram no mistério, o Espírito não adivinha, porque não está seguindo o corpo de Cristo. A igreja dispersa que passa por isso. A igreja que não tem comunhão com Cristo, a igreja que não ora, a igreja que não busca, a igreja que não se prostra diante do Senhor, a igreja que fica esperando um homem, como aquele coxo de 38 anos. Olha, se ninguém me colocar lá, eu não vou ser curado. Para de olhar para a Bethesda, para de olhar para a fila, olha para Cristo, que é quem sabe. O nosso Senhor é quem continua curando, eu não posso nada, não vai ser, Ele continua restaurando vidas. Quando você se converter, você vai ter com seus irmãos, vão para Pedro, Jesus. Quando Jesus entrou nessa casa, na aldeia, quem recebeu ele, igreja? Aquela que estava preocupada com a multidão que estava ao redor de Jesus.
A Bíblia não fala que Maria foi lá e falou: Jesus, seja bem-vindo. Não. A Bíblia fala que Marta foi lá e falou: Jesus, seja bem-vindo, entra. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, aceitando-se também aos pés de Jesus, significa que tinha mais gente. Quando eles viram que Jesus sentou ali no cantinho, eu creio que ele tirou as sapatas do pé, as sandálias. Eu creio que ele falou: olha, senta, meus filhos, que tem mais maná no céu. Eu creio que Maria estava olhando para Marta, e Marta preocupada com seus afazeres. Vou falar tudo. Preocupada com o teu esposo, com o teu filho, com o teu vizinho, com o teu trabalho, com o teu projeto, com o teu sonho. Menos preocupada em adorar a Deus em espírito. Não quero nem saber, pastor. Acho que vai ser o último vez que eu vou pregar. Vai nada, é palavra, igreja. Tem para meus filhos. Quando Marta, aleluia, viu que Maria se assentou, falou: peraí, tem pessoas tentando parar você, para você não vir na escola bíblica dominical, para você não vir na igreja, para você não ler a Bíblia, para você não buscar Deus em oração. Mas repreende, continua buscando, porque a vitória é certa em nome de Jesus. A certeza que eu tenho: o dia mau não vem só para alguns, vem para todos. Não, para cima de mim não vem. Fecha a tua boca, vou orar, porque vem para todos. A Bíblia não faz certeza. Senhor, como o Senhor pode deixar minha irmã aí sentar nos seus pés junto com os demais discípulos? E eu ficar servindo sozinha, ficar aqui ofegante, cansando, enquanto ela está sentada? Para de olhar para a vida do seu irmão, faz a sua parte. Olha, eu não fiz esforço, está descendo aqui, eu estou passando na igreja do Senhor também. Para de chegar até Jesus e falar assim: ó, tem uma apontada para ele, um para Deus e 3 para você. Você entendeu? Ela pode permanecer desse jeito? Pastor Marcos, eu estou fazendo tudo. Eita Jesus. Pronto, ao Senhor, glória. Glória a Jesus. É tudo nas minhas costas. Eu estou carregado enquanto aí ela está só. Deus bom. Ah, vassoura. Eu gosto de falar a respeito de Maria, que a Maria ela estava só no seu particular. Tudo que Maria fazia, ela fazia em particular. Vou falar para o pastor, pelo amor de Deus, não fala não, ora. Quando ele ficar sabendo, vai ser um relatório tímido. E também não espalha não, é você e Deus. É porque senão eu vou falar para alguns irmãos e algumas irmãs, rapidinho chega no ouvido de todo mundo. Estou mentindo, igreja? Estou mentindo, igreja? Jesus continua falando. Se acontecer uma bênção na sua vida, se você contar para uma, não conta para ninguém. Aí ele chega e manda vou cantar o pastor Severino. Pastor Severino Bensegraúda. Pastor Severino vai falar pro Ivo. O Ivo com a Anania. Pulou o pastor Marco. Pastor Marco não pode saber. É bênção. Isso é quando é bênção. Imagina quando você trupica. Tem os dois lados, as duas igrejas. O que mais nós vemos hoje é jovens, irmãos e irmãs fora de igreja. Sabe por quê? Porque não pode ver o irmão caindo ou tropicando. Não pode ver o irmão andando na rua de cabisbaixo porque foi afrontado. Aí já fala, está no pecado.
Ou então ver o irmão na padaria tomando uma tubaína, o rótulo virando quando ele está tomando cerveja. Meu Deus. Queima, Jesus. Estou falando que já aconteceu comigo, viu? Quem me justifica é Cristo. Quem me justifica é Cristo. Quem te justifica é Cristo. Marta, entenda bem, Marta. Você está dispersa. Você não está preocupada com a vida eterna. Marta, você não está preocupado com a sua vida na eternidade. Deus! Marta, você está preocupada em casa, carro, status. A Bíblia fala que ela está tomando conta de coisas materiais. Marta, ela era materialista. Vou catar sua toalha emprestada. Pelo amor de Deus, essa aqui não. É minha, deixa aqui. Jesus falou para ela: Marta, você está preocupada com aquilo que será arrancado de você. Meu Deus! Marta, isso daí vai ser arrancado. Sabe o que o Senhor está falando para mim e para você nessa noite? Que aquilo que está enchendo seus olhos, isso vai perecer. Você tem que buscar a vida eterna. Jesus falou: eu prometi, eu vou cumprir. Pode cuidar do apartamento, da Marechal, uma da Avenida Paulista, ia dar uma Tucson, uma Ranger. Não, Jesus falou: eu vou dar a vida eterna. Vocês estão fazendo uma base. Que base é essa, de Elias? Não, uma base para a igreja já pode falar: essa é minha. A vassoura da decala basura. E Jesus está falando: louco, porque hoje ainda eu posso tomar sua alma. Quem disse que Deus não mata? Quem disse que Deus não leva antes? Leva, porque Ele é Deus. Marta, se conserta rápido, porque o dia mal vai chegar na sua casa. E Jesus está falando com Marcos aqui nessa noite. Talvez você fale comigo: não é? Se o Senhor me deu essa palavra, eu tenho certeza que alguém vai sair daqui pensando no que está sendo dito. Eu entrei antes de sair da minha casa, eu falei com Deus. Eu não sabia como ia ministrar. Eu fui pego aqui. Não pegou desprevenido, não. Porque o Senhor falou assim: a palavra já está com você. Se você permanecer assim, você vai sofrer mais lá na frente para você entender que eu sou a ressurreição. Chegou o dia mau. O dia mau chegou e Marta não estava esperando. E nem Maria. Só que Maria, ela era prudente. Eita Jesus. Maria tinha azeite. Maria orava. Maria descia carboleiro. Maria, que é quando ela entrava no quarto dela, eu creio que Lázaro falou: Maria, deixa eu entrar. Estou orando. Pronto, Jesus. Enquanto Lázaro estava gemendo no outro quarto, Maria estava falando com quem? Com Cristo. Ela recebeu os ensinamentos de Cristo. Jesus falou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que seja morto, viverás. Esse foi um dos ensinamentos que Jesus continua falando para mim e para você. Marta viu Lázaro começando a ficar enfermo. A Bíblia fala que ela não se apavorou, a Bíblia fala que ela chorou. E quando nós chora, o Senhor responde. Quando nós se quebrantamos diante de Deus, minha irmã, Ele desce como uma águia. Só para receber na altura suas orações. Você quer Deus ouvir você quando se colocar de joelho e não se levantar enquanto naquela manfúria o joelho anestesiar, o braço começar a formigar, os pés começar a formigar, aí você começa a falar: Senhor, eu não aguento mais. Aí chega um momento que você não consegue ter mais palavra, você começa a chorar, 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 e Deus responde. Deus responde quando nós começamos a chorar.
tem autoridade para falar. O homem que não chora, ele não tem Cristo. O homem que não chora, ele não ama. O homem que não chora, não vai receber a misericórdia de Deus. Saí daqui, nós estamos com 6 inimigos, não estou nem aí. Deus continua sendo meu amigo. Ela só chorou aos pés do Senhor. Maria, o nosso irmão está morrendo. Ele não consegue nem mais a falar. As forças dele estão se acabando. Ele não está nem conseguindo respirar sobre a cama. Maria, o que nós vamos fazer? Meu Jesus, ele é a ressurreição. O meu Jesus, ele é a ressurreição e a vida. Maria, nós temos que fazer alguma coisa, não aguento mais. Marta, preocupada com material, materialista. Maria, buscando azeite no trono de Deus. Marta, peça para que alguns dos nossos moços vai ter com Jesus. Glória a Jesus. Peça para eles se ter com Jesus. E quando ele chegar diante, ele fala assim: olha, aquele que tu amas, ele está doente, está mal. Marta e Maria pediu para que eu viesse aqui, para que o Senhor retornasse e fosse até lá o mais rápido possível, porque Lázaro, aquele que tu amas, ele está morrendo. Aí fica fácil nós buscar Deus. Aí fica fácil nós se colocar de joelho. A dispersa, a imprudente, mas a prudente em todo tempo. O meu Senhor, ele é a vida e a ressurreição. Ainda que seja morto, meu irmão vai viver. Ainda que Lázaro morra, eu sei que o meu Senhor pode o ressuscitar. Marta que nem um galo, para não falar galinha, andando para lá e para cá. Meu Deus, cadê esse rapaz que não voltou? Quando o rapaz chegou, Jesus ainda ficou lá onde ele estava mais 2 dias. Ele voltou, quando ele chegou na casa, e falou: ó, o mestre falou assim que ele está vindo aí. Maria continuou chorando, veio o 3º dia. Findando o 4º dia, Lázaro ele veio a falecer. O Senhor está falando que é essa fé que nós devemos ter. A fé que ressuscita, a fé que levanta de fruto. Fé com gratidão. Quando nós temos fé junto com a gratidão, o Senhor responde. Eu tenho fé quando eu consegui um carro, uma casa. Oh, e a gratidão? Que gratidão? Não tem gratidão não. É material. Ah, é, né? Na hora de pedir, você recebeu. Marta continuou afoita. Veio alguns discípulos, alguns judeus, entraram na casa de Maria a consolar. E ali ficaram por alguns dias. Maria, calma-te. Calma-te, nós estamos aqui. Tem momento na nossa vida que o homem, a mulher não pode nos ajudar. Tem momento na nossa vida que o pastor Marcos, o pastor Ananias, as pastoras não podem nos ajudar. A não ser Deus. Aleluia! Eu tenho que correr até lá, porque o pastor vai fazer uma oração, vou sair e Deus vai bradar. Não, Senhor, não é errado. Se você não exercer a sua fé na tua oração, vai ser a dele que vai te levantar. Eu não vou nem me consagrar, porque eu já passei a carga do pastor Ananias e vou orar. Vai nessa. Eu vou ouvir as orações dele. Mas Deus também vai responder. O meu servo não orou. Chegou um momento que chegaram até a casa de Maria e Marta e falou: olha, Jesus acabou de chegar. Pensa numa mulher tribulada. A igreja dispersa, a igreja que não tem Cristo. O primeiro vento que vem, se eu catar, eu arranco o cabelo dela. Eu sou convertido, mas meu braço não é. A Bíblia fala que quando Marta chegou perto de Jesus, a Bíblia nos traz uma certeza que Marta não chorou e ela também não se prostrou aos pés de Jesus.
E é interessante que todos aqueles que receberam algo da parte do Senhor teve que se colocar de joelho e reconhecer que Ele é maior. Se nós não se prostrarmos diante do Senhor, nós vamos ficar na frustração e vai contemplar o poder vindo através de outra pessoa, mas não das nossas vidas. Galera, igreja, a Bíblia nos relata, a mulher simboliza a igreja do Senhor, entendeu? Deus Escritura Sagrada. E o Senhor falou para mim aqui, ó, fala para mim, igreja. Existem dois tipos de igreja, uma que fica e outra que some. Uma sem mácula e outra com máculas. Uma sem pecado e outra com pecado. Uma sem avareza e outra com avareza naquela altura. Uma com soberba e a outra sem. A que está limpa vai subir, mas a que estiver suja vai ficar. Está entendendo? Não adianta nós vir para a igreja e falar, eu estou pregando, eu estou na tribuna. Ei, meus irmãos, daquele grande dia, eu não vai ter pastor, não vai ter levita, eu não vai ter grande, não vai ter pequeno, eu não vai ter carteirinha, eu vai ter sobrinho. E mesmo assim, aquele que não obedece é bastardo. Ajuda Deus! Diz aquele que obedece, aquele que não obedece, a Bíblia me dá palavras bíblicas. É bastardo. Glória a Jesus. Eita! Marta foi correndo ter com Jesus quando ela chegou diante do seu bloco. Jesus, no meio da multidão, vamos entender, Jesus por onde ele passa, ele arrastava multidões. Multidão de curiosos, mentirosos, fofoqueiros, e pessoas também abençoadas que necessitavam de uma cura. Glória a Deus. Vai em alto mar de alguma rede. Quando você lançar a rede, vai vir vários tipos de peixe. Você não vai pegar só aquele que não tem espinho, gostoso de comer no molho. Não. Vai vir até piranha no meio. Jesus, quando ele ministrava a palavra, vinha tudo quanto é tipo de gente. O trigo e o joio. A prudente e a imprudente. A que fica e a que sobe. E é interessante que quando ela foi ter com Jesus, ela falou com Jesus, e a Bíblia vai nos relatar que ela saiu da presença do Senhor em segredo. Olha o que Marta veio para vocês entenderem. Ele disse isso: partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aí e te chama. Ela foi ter com a Maria sem avisar para Jesus. Irmão, você tem certeza? Tem, está aqui. Ó. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Estreitou de novo. Aonde você deixou Jesus? Poder, minha filha. Glória, aleluia. Ela saiu, foi lá e falou: Maria, ó, Jesus está aí. Vai ter com ele. quando Maria foi ter com Jesus, ele não estava em outro lugar, a não ser no lugar onde Marta tinha o deixado. Aonde você deixou o seu Jesus? Talvez você esteja caminhando e Jesus parou ali porque ele viu você na falha. E você continua caminhando, dando legalidade para o espírito do adivinho, legalidade para a mentira, para a arrogância, para a soberba. E o Senhor Jesus parou e está esperando você reconhecer que você precisa de voltar e buscar Ele. Deus! Irmão, o que você está falando? Sim, a Bíblia me traz certeza, é Bíblia. Jesus ficou no lugar onde Marta o tinha encontrado. Ela saiu, Jesus ficou lá. Maria saiu da casa dela e foi ter com ele. E ele quem? Jesus. E quando ela chegou lá, Jesus não estava em outro lugar, a não ser no lugar que Marta o tinha deixado. Aonde você tem deixado Jesus? Meu Deus! Hoje você não pode entrar no quarto. Mas filho, eu tenho que entrar. Não, lá não, fiquei na sala. Às vezes deixa Jesus na sala,
do lado de fora da casa, do lado de fora da firma, do lado de fora da escola, do lado de fora do mercado, ele dá aquela vassoura, do lado de fora da família. Vou deixar Jesus só um pouquinho, depois eu volto e pego ele. Ó. A Bíblia fala que quando Maria, a igreja que ora, minha irmã, a igreja que chora, a igreja que entende que Jesus pode todas as coisas, filha, ela se prostrou. A primeira coisa que Maria fez, pastora Ananias, ela foi, quando ela chegou diante do nosso Senhor Jesus Cristo, a primeira coisa que ela fez, ela se prostrou aos pés de Jesus. Ou seja, se você não adorar, Ele não vai responder suas orações. A Bíblia fala que nós devemos chegar diante do Senhor com petições, mas sim com louvores. A Bíblia não fala que nós devemos chegar até Jesus julgando e criticando, porque só existe juiz, juiz é Deus, nós temos advogado justo que é Jesus Cristo. Igreja, quando ela se prostrou e começou a chorar, depois de uma adoração, ela falou: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão teria morrido. A Bíblia fala no versículo 35 que Jesus chorou. Está aqui, ó. Vou ler o 34 e o 35. Ele disse: onde eu puseste? E disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus começou a chorar no versículo 35. Jesus se compadece com aqueles que choram. Esse é tipo de misericórdia da parte do Pai. Aqueles que estavam lá na casa dela, alguns começaram a assistir tudo aquilo que estava acontecendo na vida de Maria. Eles creram. Eles rapidamente seguiram Maria até Jesus. Já estou terminando, igreja. Amém, igreja? Quem me dá mais 5 minutos? Amém. Nossa, 3 pessoas aqui continuam ouvindo. Amém, igreja? Amém. Amém. Aonde foi que o colocaram? Aleluia, Pai. Ele chorando, ele foi enterrar com Maria no sepulcro de Lázaro. Deus está desenterrando pessoa morta aqui hoje. Meu Pai. Tem pessoa morta na presença do Senhor, senão Ele ressuscita. Glória a Deus. Não basta nós ter um sorriso no rosto, uma roupa bonita que nem do irmão, a minha fé, né, irmão? Sorrindo com esse sorriso bonito no rosto. E muitas vezes nós estamos como, não um irmão, mas entendam, muitas vezes as pessoas estão com um sorriso no rosto, com roupa bonita e um sepulcro caiado. Se você entrar no cemitério, você vai ver vários túmulos bonitos na pedra, no mármore. Eu fico namorando, eu falo assim: Jesus, como é bonito. Eu só falo assim: é só por fora, filho. Por dentro está cheio de bicho. Por dentro está uma podridão. Você não ia aguentar ficar onde você está. Lázaro já fazia 4 dias que estava enterrado. E dentro lá do túmulo. A Bíblia não fala que tinha mármores. A Bíblia fala que tinha uma pedra no meio. A pedra tem que sair da sua vida hoje, irmão. Ó, aqui no hora, olhou para Jesus e falou: mas Senhor, ele está lá, sim, mas vai fazer 4 dias que ele já morreu. Aleluia. Cheguei. Marta, eu sou a ressurreição da vida. Quem crê em mim não quer seja morto. Sabe o que ela falou? Mas já está cheirando mal. E o pecado cheira mal e vai ter que ser queimado em nome de Jesus. O pecado tem que ser arrancado das nossas vidas. Jovens, irmãos, irmãs. Talvez você fale assim: não, mas eu não peco. Já mentiu. Porque todos nós somos pecadores. Mas você que está louvando e agradecendo a Deus e colocando a mão na comida do bicho, tira a mão de lá. Esquece o bicho. Olha para ele que ele pode te libertar. Nossa, tem um bando de pessoas em cima do altar, mas nenhum tem discernimento para ver quando vai
Você que pensa, ainda que vocês estão vendo o nosso, o povo de Deus está na igreja. O freio do Senhor está sobre a igreja dele. Aquele que está no erro, o pecador, não prevalecerá na congregação do justo. Não é o que fala, é a Bíblia. A pedra tem que sair hoje. O cheiro mal tem que sair. Nós temos que olhar para dentro de nós e saber, olha, o porquê eu não estou conquistando o que eu quero. É porque você está no erro. É porque você precisa de rever a sua lista, o seu chip. Irmão, eu estou orando, eu estou gemendo, eu estou indo para o monte, eu estou vendo todos os cultos. Irmão, a Bíblia fala a respeito do jovem rico. Ele estava na presença, naquela altura dos magistrados, dos fariseus. Ele estava ali levando a lei no pé da risca. Mas quando Jesus foi ter com ele, Jesus falou, você está em 10 mandamentos. Ele falou, eu estou entre todos. Então eu vou subir para o céu. Sabe o que Jesus falou? Ainda tem um. Mas mestre, eu não adultério, eu não fornico, eu não estou matando, não estou roubando, eu não tenho ódio no meu coração, mas você tem avareza no seu coração. Ele tinha tudo para subir para o céu se ele largasse o materialismo. Senhor, o que nós temos que fazer? Tira a pedra. Tem uns pregadores aí que falam que Marta que tirou a pedra. Eu já não concordo porque tem um ponto. Não come a vírgula. Quando Jesus falou, tirem a pedra, pô, Marta entrou na conversa e falou, mas já faz 4 dias, porque ela entrou no assunto que não era mais com ela. Ela entrou no meio da conversa onde o Senhor já tinha colocado pronto. É para vocês tirar a pedra para me operar. É para vocês tirar a pedra para o pecado ir embora. É para vocês tirar a pedra para Deus entrar na ressurreição. O negócio não era mais com Marta, não. Maria, ela já tinha entrado já na peleja com Jesus. Irmão, Jesus falou que a peleja dela estava do lado do rei. Ela estava do lado do nosso Senhor Jesus. Ela falou, Senhor, eu vou ter um gostinho de dar essa peleja. Incrédulo olhando, e Jesus falou, arranca essa pedra aí, pode tirar. A Bíblia não fala que Maria foi em casa, a Bíblia fala que ela foi ter com Jesus. E Jesus, no versículo 35, começou a chorar e falou, onde o colocaram? O nome de Jesus, lá no sepulcro. E Jesus está falando, convida ele hoje para ir com você lá onde tem essa pedra, esse pecado. Uma vassoura, uma vassoura. Senhor, vem comigo porque esse pecado tem que sair da minha vida hoje. Senhor, vem comigo porque esse mau cheiro tem que sair hoje. Senhor, vem comigo porque essa enfermidade ela tem que sair hoje. Ele não opera só tirando o pecado, não. Quando ele está tirando o pecado, ele já está libertando, ele está arrancando tudo de uma vez. Ele está colocando você para caminhar de cabeça erguida. A Bíblia fala que quando tirou aquela pedra, Jesus, aleluia, ele clamou por Lázaro. Tiraram, pois, a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Pelo amor de Deus, qual é esse Jesus que você tem buscado? Que Jesus é esse que você tem buscado? Que um dia você está em cima, outro dia você está embaixo, um dia você está louvando, um dia você está no pecado, um dia você está pregando, um dia você está fazendo a obra lá e prestando a boca para o inimigo lá fora. Quando Jesus ele chegou naquele ambiente, quando ele viu toda aquela parada, eu vou pode tirar todos os aparatos, porque isso aí não vai servir para nada. Quem vai libertar vai ser eu, assim, Jesus. Quem vai libertar vai ser eu.
o Senhor dos Exércitos. Vou orar por você, olha, o dia inteiro, a noite inteira, ficar 50 dias só no banho da água. Se você não querer, eu vou estar fazendo voto de touro. Tira a pedra. Quando tirar a pedra, ele clamou primeiro ao Pai. E quando ele clamou ao Pai, ele sabendo que o Pai o ouvia, porém, ele clamou diante daquela grande multidão. Sabe por quê, irmão? Porque tem muitos que buscam multidão e não buscam Deus. Tem muitos que buscam pela quantidade. Olha lá, está cheio, está assim. Então Deus está presente. Nem sempre. Deus está presente. Deus atravessou o mar e foi ter lá com um único homem, gadareno. Gadara. Não tinha uma multidão, não. E aquele homem foi liberto. Coloque que está cheio, irmão. Você colocou seu joelho no chão hoje, na vassoura. Hoje, quando você chegar na sua casa, aqui ainda na igreja, e você sair tomando posse, exercendo a sua fé, ei, irmão, eu te encontro nos dedos junto com você, para você ver quantos dias Deus vai mudar essa história. Marta, quando ela se colocou de joelho, ela não orou, ela murmurou, ela estava seca, gelada, fria. Ai, estava calamantura. Muitas vezes jovens, vou começar, não quero nem saber. Muitas vezes pega 8 ou 9 ou 10 dos jovens, ou 80% vai e ora. Se os outros 20 não orar, a retaliação vai permanecer do mesmo jeito. As irmãs, a mesma coisa. Aqui em cima é o principal. Se o pastor Marco não orar e eu orar, se o pastor Daniel orar e o irmão não orar, ou se todos eles orarem e eu ficar aqui pagando de gatinho como vaso de ouro, eu vou ser quebrado também. A Bíblia fala que Acã, ele foi na terra que o próprio Deus amaldiçoou e cantou lá alguns utensílios. Chegou na casa dele e colocou debaixo da cama, da tenda dele. Ninguém viu, ninguém sabe de nada, é meu. Vou ajeitar minhas coisas aqui, ó. Quando eu pensar que não, eu vou embora, agora eu faço a minha vida. Tem o cascaio lá debaixo da terra, lá onde eu moro, irmão. Com uns 800 mil reais, vai dar para eu comprar umas 8 mansões, lá vou ficar só, na cama. Só que o Senhor já tinha falado, não pega para que você não venha a ser a nada. E a Bíblia fala que o povo de Israel, junto com Josué, saiu contra os seus inimigos. Sabe o que aconteceu? Eles perderam a guerra. Sabe por quê? Porque no meio deles tinha uma pessoa que estava no pecado. Porque Deus não está curando, Deus não está libertando, não vejo nada acontecer. Irmão, começa a se examinar aí onde você está. Deus. Começa a olhar para dentro de ti, porque a pessoa não está sendo curada, liberta, restaurada, porque a família não está sendo restituída, porque ela não está vendo o coxo andar, porque ela não está vendo naquela aventura os poderes de Deus. A incredulidade, o pecado está se alastrando na igreja. E Deus olha para nós, confiando em nós, depositando em nós uma confiança. Vocês vão conseguir, se esforça de ignorando, eu sou contigo.
Enquanto Jesus estava com Pedro, com seus discípulos, Jesus ele falou: eu tenho que ir, eu tenho que subir, eu tenho que ficar um pouquinho longe de vocês. E quando Jesus morreu, a Bíblia fala que Pedro ele voltou para a profissão anterior. Ele estava no mar, pescando, ou que seja. Aquele homem que contemplou sinais e maravilha, ele viu o coxo levantar, ele viu o cego enxergar, ele viu a mulher do fogo de sangue ser curada, ele viu os leprosos ser curados, ele viu vários sinais, prodígios e maravilha, mas ele permaneceu na incredulidade. Deus muitas das vezes não cura, não liberta, não restaura, porque no nosso meio ainda tem pessoas que estão na incredulidade. Deus quer operar sinais prodígios no meio da igreja dele, mas nós temos que dar lugar. É fácil? Não é fácil, eu sei que não é. Eu sei que não é fácil, eu sei que o inimigo tem tentado fazer comigo lá fora. Eu sei os pratos que o Senhor tem me livrado, eu sei. O Senhor tem me mostrado. E Ele não se levanta só fora, Ele levanta dentro de casa também. Mas tem que ter estrutura, mas que estrutura é essa? Jesus Cristo é a rocha eterna. É Jesus quem comanda, é Jesus quem direciona, é Jesus quem nos ensina, é Jesus quem nos exorta, é Jesus quem nos exalta sobre a terra. Quando João, o discípulo amado, viu para a terra, ele viu que tinha um homem preparando um sanduíche. É sanduíche mesmo, me ajuda aí. É sanduíche que fala? Pão com peixe? Sanduíche. Me ajuda aí. Sanduíche. Fala mais alto aí, que eu não ouvi. Sanduíche. Aí ele já me ensinou. E Jesus me usa mesmo assim, glorificar esse nome dele. Aleluia! E Jesus só lá. Ei, já pescaram alguma coisa? Estava lá dentro do barco, sabe quem? O atribulado de Pedro, junto com o discípulo amado, João. João olhou para a terra e falou: eu conheço essa voz. Pastor, a Bíblia fala assim que a ovelha conhece a voz do seu pastor. E o pastor conhece as suas ovelhas. É interessante que João, lá dentro do barco, falou assim: ó, é o mestre. Vou pegar o que é lá atrás. Aquele é o mestre. Meu Deus. Pedro não é outro a não ser o nosso Senhor que está lá. O único discípulo que desceu as águas do arrependimento, batismo, revelação do céu. Ele mesmo se lançou na água. Sabe por quê? Porque ele estava no pecado. O pecado significa nu. Isaías, se eu não me engano, acho que 12 ou 11 ou 22 de livro de Isaías, fala que Isaías andou no tempo nu, simbolizando o pecado do povo de Israel. E quando ele viu Jesus, ele pulou na água. E quando ele foi ter um encontro com Jesus, Jesus começou a continuar rogando para ele. Sabe o que ele está falando para nós nessa noite? Ele não desistiu de vocês. Ele nunca vai desistir de nós. Ele continua nos moldando, Ele continua nos ensinando, Ele continua nos limpando de tudo aquilo que tenta nos impedir de entrar pelas bordas das bordas do poder. Onde estiver, diante de Jesus. Prepara aí o Jefferson para mim, me ajuda aí em nome de Jesus. Jefferson,